Se você sente dor há meses ou até anos, é muito provável que já tenha ouvido alguma dessas frases. É desgaste, é a sua hérnia, é a idade, seu joelho está acabando, você precisa parar de correr, você precisa parar de treinar. E eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta muito simples. Será que a alteração que apareceu no seu exame é realmente a causa da sua dor? Porque essa é uma das maiores confusões que eu vejo diariamente no consultório. Pessoas que passam a viver em função de um laudo. Pessoas que acreditam que estão condenadas porque apareceu uma hérnia na ressonância, porque apareceu uma lesão no ombro, porque apareceu artrose no joelho. E muitas vezes isso leva o paciente para um caminho de medo, limitação e tratamentos que não resolvem o problema. Hoje eu vou mostrar a você o que a literatura científica moderna realmente nos ensina sobre isso. Vamos falar sobre a diferença entre encontrar uma alteração no exame e entender a verdadeira origem da dor. E mais importante, explicar por que tantas pessoas continuam sofrendo mesmo depois de fazer tudo aquilo que o exame mandou fazer. Se o tipo de conteúdo faz sentido para você, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Porque aqui eu não trabalho com achismos, eu trabalho com fisiologia, ciência e prática clínica. Existe uma limitação importante na forma como muitas dores são investigadas atualmente. O paciente sente dor, faz um exame, aparece uma alteração e automaticamente se assume que aquela alteração é a causa do problema. Parece lógico, mas nem sempre funciona assim. Na verdade, uma das coisas mais fascinantes na medicina musculoesquelética moderna é justamente perceber que a imagem e dor nem sempre caminham juntas. Isso muda completamente a forma como devemos interpretar os laudos de exames. O problema não é fazer a ressonância. Eu peço ressonância, até com uma certa frequência. O problema é acreditar que a resposta está somente na imagem ou no laudo. O exame ele mostra as estruturas, mas a dor é um fenômeno biológico muito mais complexo. Existe um conceito chamado dissociação clínico-radiológica. Talvez o nome pareça complicado, mas a ideia é simples. Significa que a alteração encontrada no exame nem sempre explica aquilo que o paciente está sentindo. E os estudos mostram isso repetidamente. Quando os pesquisadores colocam pessoas sem dor dentro de aparelhos de ressonância magnética, muitas delas, na verdade a maioria, apresenta alterações importantes. Hérnias, protrusões, degenerações discais, lesões tendíneas, artrose, mesmo sem qualquer sintoma. Ou seja, a presença da alteração não prova causalidade, ela apenas mostra que aquela alteração existe. E essa diferença é fundamental, porque muda completamente a estratégia terapêutica. Vamos começar pela coluna. Talvez seja o exemplo mais clássico. E é muito comum o paciente receber um laudo mostrando hérnia de disco e sair convencido que encontrou o culpado. Mas a literatura mostra algo muito interessante. Uma parcela enorme da população, a gente está falando de 50 até 90%, apresenta alterações degenerativas da coluna sem dor alguma. Então a pergunta deixa de ser: existe uma hérnia? E passa a ser: essa hérnia está realmente gerando esses sintomas? Porque nem toda hérnia dói, nem toda protrusão gera incapacidade, nem toda alteração estrutural exige intervenção. Na prática, eu vejo muitos pacientes focados exclusivamente na imagem, enquanto os fatores que realmente estão perpetuando a dor continuam completamente ignorados. O mesmo acontece com a artrose.
Durante décadas criou-se a ideia que a cartilagem seria semelhante a um pneu. Gastou, acabou, troca, fim de história. Mas o corpo humano não funciona assim. A biologia é muito mais complexa. Hoje sabemos que a intensidade da dor muitas vezes não acompanha a gravidade da imagem. Existem pacientes com artrose avançada que permanecem ativos, e existem pacientes com alterações discretas que apresentam dor intensa. Então a pergunta não é apenas quantos desgaste que existe. A pergunta é por que aquele joelho específico está doendo naquele momento. Porque existem fatores metabólicos, inflamatórios, neurológicos, biomecânicos, tudo isso influenciando a resposta. E ignorar todos esses fatores significa tratar apenas uma pequena parte da equação. É aqui que a conversa fica realmente interessante, porque o exame mostra as estruturas, mas ele não mostra a fisiologia, ele não mostra a função. Ele não mostra como está a recuperação, como está o seu sono, como está o seu nível de estresse, como está a sua capacidade regenerativa, como está a sua massa muscular, como está sua sensibilidade à insulina, como está seu nível de inflamação sistêmica, como está a comunicação entre o cérebro, o músculo e a articulação. E todos esses fatores podem influenciar diretamente a dor. Em alguns casos, mais que a própria alteração estrutural que aparece no exame. O sistema nervoso é um aspecto frequentemente negligenciado. Dor não é produzida pelo joelho. Dor não é produzida pela coluna. Dor é uma experiência construída pelo cérebro. Isso não significa que a dor seja imaginária. Não, muito pelo contrário. Ela é real, mas significa que existe uma interpretação biológica acontecendo o tempo todo. A dor é uma tradução. Quando o organismo entra em um estado prolongado de estresse, privação de sono, fadiga, sobrecarga emocional, processos inflamatórios persistentes, o sistema nervoso pode se tornar mais sensível, e essa sensibilidade amplifica a percepção de dor. E é por isso que duas pessoas com exames semelhantes podem ter experiências completamente diferentes. Com tudo isso em mente, fica fácil entender se o problema é multifatorial e o tratamento atua apenas na imagem, a chance de fracasso é imensa. E é por isso que muitas pessoas fazem procedimentos, tomam medicamentos, fazem infiltrações, realizam meses de tratamento e continuam sentindo dor. Não porque o tratamento foi necessariamente mal executado, mas porque a investigação ficou incompleta. A pergunta principal nunca foi respondida: o que realmente está mantendo esse processo de dor ativo? Quando um paciente chega no consultório, eu, obviamente, analiso os exames, mas eu não paro neles. Eu quero entender o contexto, quero entender o indivíduo, quero cruzar as informações, composição corporal, padrão de movimento, capacidade aeróbia, qualidade muscular, marcadores metabólicos, inflamação, recuperação, sono, histórico esportivo. Juntando tudo isso, esse cruzamento de dados, é que frequentemente encontramos as respostas que não aparecem no laudo. E isso muda completamente a estratégia do tratamento. O objetivo não é tratar o exame. Essa talvez seja a principal mensagem desse vídeo. O objetivo não é tratar a ressonância, não é tratar o raio-x, não é tratar o laudo. O objetivo é tratar você.
a pessoa, entender por que aquele organismo perdeu a capacidade de adaptação, entender por que aquele tecido deixou de se recuperar adequadamente, entender por que aquela dor persiste. Quando você encontra essas respostas, muitas vezes o tratamento se torna muito mais preciso, mais lógico e, consequentemente, mais eficiente. Se você chegou até aqui, eu gostaria que guardasse uma ideia. Encontrar uma alteração no exame não significa necessariamente encontrar a causa da dor. O exame é uma ferramenta importante, mas ele é só uma ferramenta. Ele é apenas uma parte da história. E é justamente quando olhamos além da imagem que começamos a entender o problema de verdade. Se você convive com dor persistente, já tentou vários tratamentos e sente que ninguém conseguiu explicar o que realmente está acontecendo, talvez esteja faltando uma investigação mais profunda. Uma investigação que vá além do laudo. Se quiser conhecer melhor a nossa abordagem, o link de avaliação está na descrição. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu comentário, curta o vídeo e compartilhe com alguém que vive preso a um diagnóstico de desgaste ou hérnia sem nunca ter recebido uma explicação completa. Nos vemos no próximo vídeo.